Olá a todos, eu sou o professor Cássio, sou professor de Física da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós somos em 13 campos e, no caso, eu sou professor do campus Cornélio Procópio. Eu tenho graduação em Física pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina. Tenho mestrado e doutorado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que fica no Rio de Janeiro. E já fiz 2 períodos de pós-doutorado, um deles na USP, o outro deles no Instituto de Pesquisa na França, sobre plasma, sobre física de plasma. Se vocês procurarem sobre física de plasma, ela não tem muito a ver com tempo, com o estudo do tempo, ok? Então, esse é um assunto que eu sempre fui muito curioso, sempre li muito sobre ele, sempre me chamou a atenção desse assunto desde do meu ensino médio. Durante a faculdade de Física, eu aprendi muito mais, claro, tive mais contato sobre isso. Sempre foi um tema muito fascinante para mim, sobre como que as pessoas medem o tempo e por que que nós medimos o tempo desse jeito que nós fazemos. Então, aquelas perguntas, né? Por que que o ano começa no 1º de janeiro? Por que que o dia é dividido em 24 horas, né? Por que que nós usamos... de onde é que veio os relógios, né? Como é que funciona um relógio? Então, sempre me fascinou. Hoje em dia a gente está acostumado com... Tem relógios em todos os lugares, né? Você tem no celular, tem no computador, tem relógio no fogão, relógio na geladeira, relógio na televisão, enfim, tem relógio para tudo quanto é lado. Então, contadores de tempo, na verdade, tá tão espalhado assim, é um fenômeno super recente na história da humanidade, né? E eu vou falar um pouquinho disso nesse curso, ok? Então, nessa primeira parte, eu quero explicar como que vai funcionar um pouco a divisão que eu fiz do curso, algumas considerações. E, antes disso, queria agradecer também pela oportunidade desse evento, do Diálogos de História UFPR, por ter essa plataforma para poder expor o meu minicurso para vocês. Eu sei que a maioria aqui são estudantes de História, ou pós-graduandos de História, ou pessoas do ensino médio. E eu espero que vocês gostem do curso, é de um ponto de vista de um físico que é interessado em História, ok? Então, algumas coisas, espero que não fiquem bravos comigo por causa do jeito que eu estou tratando o assunto, tá? Estou tentando tratar com bastante respeito e, enfim, estou colocando informações, vou colocar muitas informações que eu acho que vão ser de interesse para todos vocês, tá bom? Para a maioria de vocês, tá? Vou abrir aqui a apresentação. Então, o curso se chama Como Marcar o Tempo, né? Peraí. Acho que vocês não estavam vendo minha tela. Ok, agora sim. O curso se chama Como Marcar o Tempo. Uma história dos calendários, relógios e outros marcadores de tempo. Aqui eu já coloquei uma imagem de um relógio solar. Primeiro, antes de tudo, né, o que é o tempo? Essa é uma boa pergunta, tá? O que a gente sabe hoje sobre o tempo? A gente considera uma grandeza física, que ela pode ser medida. Ela é uma grandeza escalar, né? Ela não é um vetor igual velocidade, força. É uma das dimensões do que a gente chama de espaço-tempo.
Então, algumas teorias da física, uma parte da física trata o tempo junto com o espaço. Só que diferente do espaço, né, esse tempo ele está andando desde o começo do universo, ele está andando sempre para frente. E a gente considera que o tempo começou, assim como as dimensões espaciais, surgiram no Big Bang. Tá? Mas sobre isso você pode encontrar no minicurso sobre cosmologia que o professor Ronaldo está ministrando, também nesse evento. E também é apreciado por pintores surrealistas espanhóis, né? A gente pode ver essa obra clássica, aqui, essa obra muito famosa do Salvador Dalí, pintor espanhol, se chama Persistência da Memória, de 1931. Ela mostra vários relógios, entre outras coisas, mostra vários relógios se desfazendo, vários relógios derretendo, né? Alguns atribuem também essa obra às recentes descobertas sobre a relatividade geral, que mostra sobre o relativismo do tempo e tal. Mas é muito conhecida essa obra, muito interessante, várias interpretações para ela. Bom, talvez seja mais interessante, ao invés da gente ficar discutindo aqui o que é o tempo, a gente ver como que mede o tempo, né? Também é uma pergunta muito simples, mas a resposta é bem complexa. Porque a gente, quando vai perguntar como é que a gente mede o tempo, eu posso falar de instrumentos de medida. Eu posso te dizer quanto que dura uma hora, um dia, um ano. Posso dar definições do que é um dia, do que é um ano. Posso falar dos instrumentos. E tanto que atualmente a precisão de medidas de tempo é altíssima. A gente vai ver, quando eu comentar de relógios mais atuais, que o erro é de uma parte em 10 a 14, né? Um seguido de 14 zeros. E a gente consegue medir, então, tempo entre quaisquer eventos que vocês quiserem, a gente mede o tempo, tá? Aqui que está a grande pergunta. Eu posso medir o tempo. Eu posso te dar a duração de algum evento. Agora, quando eu estou falando de evento, qual evento? Aqui que entra o fator humano. Aqui que entra o fator cultural. Tá? Aqui nós saímos, não adianta nada eu ter um relógio ultra super preciso que não erra, se eu não sei para que eu vou usar ele. Então, a escolha desses eventos depende da história e cultura de um povo. Por exemplo, o que é mais importante? A gente medir e usar as fases da Lua? A gente ver a posição do Sol com relação ao zodíaco, por exemplo, qual signo que é naquele mês? Prever amadurecimento dos frutos? Ou medir o tempo entre amadurecimento dos frutos? Medir o tempo quando a neve começa a cair? O que é importante para uma sociedade? Né? Aqui nós temos um exemplo bem conhecido, que é o fuso horário. Né? Fuso horário, imagino que vocês devam já ter ouvido falar, que devam saber, né? O fuso horário ocorre porque a Terra ela está girando, então ela está girando em torno de si mesma. Conforme a luz do Sol chega num ponto, a luz do Sol chega diferente em pontos diferentes da Terra. Então, conforme a Terra gira, se você for medir a hora, tem que ser diferente. Se você considerar o que é meio-dia em um lugar, vai ser diferente do meio-dia em outro lugar. Por isso, a definição do meio-dia, por exemplo, que seria o Sol no ponto mais alto, pode ser diferente dependendo do ponto porque a Terra está girando. Ou o nascer do Sol, né? O exemplo mais claro, nascer ou pôr do Sol. Então, o pessoal na Inglaterra, na época das grandes navegações, eles começaram um pouco depois das grandes navegações, na verdade, começaram a andar com relógios nos barcos. Tá? Então, se você queria saber, por exemplo, em qual ponto da Terra você está, para ver a latitude, você podia usar o astrolábio. Então, você usava o astrolábio e via a posição das estrelas, você tinha uma noção do quão longe do Equador você estava, ok?
Então você tinha essa a latitude. Agora, se eu quiser saber em qual ponto da Terra eu estou na longitude, só as estrelas não me bastavam. Porque todas elas estavam, conforme a Terra girava, todas elas estavam vendo aquelas estrelas naquela mesma latitude. Então precisava ver a longitude. Para conseguir medir essa longitude, o pessoal começou a andar com relógios nos barcos. Conforme inventaram relógios de pêndulo, o relógio dentro do barco, a pessoa via, por exemplo, o sol está nascendo em determinado horário. Eu olho no relógio, aí eu tenho lá uma tabela. Se o sol está nascendo no que eu estou marcando aqui, 8h30 da manhã, significa que eu estou em tal posição do oceano. Significa que eu estou em tal posição de longitude. Tá? Por isso que ficou estabelecido, desde essa época, Greenwich, tem um observatório lá astronômico. Então, esse observatório de Greenwich ficou conhecido como ponto zero, 0 graus nesse observatório. Okay? Bom, voltamos à divisão do fuso horário. Se você vai desenhar um fuso horário, se eu te dou um mundo sem ninguém, tá? Te dou um mundo e falo, desenha fuso horário. Como seria o desenho do fuso horário? Seriam linhas retas, ok? Porém, aqui já começa a entrar o fator humano. Né? Você pega qualquer dessas linhas, nenhuma é reta. Ela é reta no oceano, onde não tem ninguém morando. Qualquer outro lugar entra fatores culturais, históricos, para marcar um fuso horário. Por exemplo, aqui você vê algumas ilhas, ela não tem interesse de ser esse outro fuso horário da esquerda, ela quer ter o mesmo fuso horário do México e essa parte dos Estados Unidos aqui. Então, ela está dentro daquele fuso horário. No caso do Brasil, nós temos o Rio Grande do Sul, temos uma parte de Santa Catarina, temos o Pará, que eles querem seguir o mesmo fuso horário que a gente chama de Brasília, né? Que é o que está aqui, seria Rio de Janeiro, São Paulo, é o mesmo fuso horário. Então já depende, tá? Essa questão. E outra que a gente que está sendo, como é que eu vou dizer, uma decisão arbitrária de separar por hora, ok? Poderia ser divisão de meia hora, né? Se você marca é nítido isso, se você olhar o nascer do sol, na cidade aqui, eu moro na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Se você olhar Londrina, São Paulo e Rio de Janeiro, estamos na mesma latitude, só que em longitudes diferentes. Como o nosso fuso horário é o mesmo, quando o sol se põe no Rio de Janeiro, ele ainda não se pôs em São Paulo e ainda não se pôs em Londrina. Só que estamos no mesmo horário. Ok? Então, o fuso horário acaba sendo algo mais político do que somente geográfico. Outro exemplo claro é a China. Olha o tamanho que é a China, e a China tem somente um fuso horário para facilitar para a população, para facilitar para o governo. Você tem somente um fuso horário ali na China, ok? A Rússia, por exemplo, tem divisões. O Brasil tem divisões, mas a China aqui tem um só. Tá? Outro ponto aqui curioso é esses países que, por motivos religiosos, eles pediram, o fuso horário deles é diferente ainda. O fuso horário deles está meia hora para frente. Não é só uma hora completa. Então, na Índia, 5h30. No Afeganistão é 4h30. No Irã é 3h30. Isso tem razões também históricas e eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas saibam que não tem só fuso horários com hora completa. Ok? Bom, então, voltando na questão de por que ou como medir o tempo, a gente quer registrar, se a gente for pensar por que a gente quer medir o tempo, a gente quer registrar eventos importantes, por exemplo, nascimentos, guerras. A gente quer tentar prever colheitas, prever o clima, né, o tempo, prever pagamento de impostos, tributos, marcar encontros, né? Então você precisa saber o horário, não adianta só falar o local.
E com essa motivação, né, o programa aqui do nosso minicurso vai ser, na primeira parte, vou falar sobre o tempo e a relação com a natureza, falar alguns fenômenos da natureza que influenciam a contagem do tempo. Na segunda parte, que acabou sendo a maior parte do curso, eu falo sobre calendários, eu explico a diferença entre calendários solares e lunisolares, e principalmente entre o juliano e o gregoriano, que é o que nós usamos. Teremos também, na terceira parte, sobre horas, minutos, semanas, falar um pouco sobre relógios solares e ampulhetas. Na quarta parte, já falaria dos relógios modernos, né, sobre a noção de tempo absoluto e como que o pêndulo revolucionou essa contagem, essa marcação do tempo. E, por último, vou falar sobre como que está o tempo atualmente com o relógio de quartzo, o relógio atômico, e também a ideia do tempo relativo e, enfim, a gente sempre buscando uma precisão maior, tá? Algumas considerações. Esse curso ele vai ser um grande resumo sobre as formas de se medir o tempo. Tá? Eu não vou entrar em profundidades em nenhum desses assuntos, ok? Vou dar um panorama geral. Tem muitas variações, os assuntos são super complexos, então não teremos tempo de falar sobre tudo. Por exemplo, se eu for falar sobre a Páscoa, seria um minicurso inteiro só sobre o cálculo da Páscoa. Se for falar sobre a mudança do ano zero do calendário juliano para depois, quando mudaram o ano zero também, já é outra questão. Explicar exatamente como é que funciona um relógio de pêndulo exigiria mais cálculos, contas matemáticas, que eu não vou entrar aqui, ok? E aqui vai o recado para os historiadores ou futuros historiadores, que a gente vai saltar muitos períodos e localizações diferentes, tá? Então vamos saltar de períodos livremente, tá bom? Livremente para fazer isso. Então, de novo, eu já peço que levem isso em consideração, ok? Eu sei que na história é muito importante a contextualização, é muito importante falar das variáveis em volta de um assunto antes de entrar naquele assunto. E o jeito que está esse curso, ele está mais livre, tá bom? Então, ele não é um curso nem muito técnico e não muito aprofundado sobre esses assuntos, mas eu vou falar de vários assuntos e eu espero que seja interessante para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou deixar meus contatos na descrição. E também a atividade que vocês têm que enviar também está na descrição. Aí vai ter o link também para onde que vocês têm que enviar essa atividade. É só um texto que vocês têm que escrever, de até 35 linhas. E espero que gostem desse curso, que seja de alguma valia para vocês, tá? Se algum de vocês trabalhar com alguma coisa que envolva esses conceitos, eu peço para que mandem e-mail para mim, por curiosidade, tá bom? Se vocês trabalharem com calendário, sobre história de relógio, se tiverem comentários sobre o curso, o que acharam do curso, reclamações, né, ou alguma observação, alguma coisa, alguma errata, alguma coisa que eu coloquei que não concordam, podem mandar. O minicurso ficou... ele não está muito longo, mas está dividido, então vejam conforme o tempo de vocês. Vejam o minicurso conforme puderem. E espero que gostem. Okay? Nos vemos na primeira parte. Até mais.